Olá, povo amado de Deus, paz e bem, esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando mais uma semana, graças a Deus, louvado seja o Senhor por esse novo dia, que é um presente para cada um de nós. Estamos aí também nos preparando para a quaresma, daqui a pouquinho, quarta-feira de cinzas. Prepara o teu coração para viver bem essa quaresma, esse tempo de penitência, esse tempo de conversão, esse tempo de preparar o nosso coração para celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor. Já vai pensando aí qual é a penitência que eu mais preciso fazer para poder viver bem essa quaresma, tá bom? Abra agora a sua Bíblia, Marcos capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 27. Acompanha comigo. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguém chega para Jesus muito bem intencionado. Uma pergunta maravilhosa. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna, para ir para o céu, para se salvar? A gente deveria se perguntar isso todos os dias. Perguntar ao nosso Senhor: Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer para poder ir para o céu? Ganhar a salvação. Realmente conquistar a maior vitória que nós podemos e devemos conquistar, que é alcançar o céu. Domingos Sábio dizia que se no final dessa nossa vida a gente não alcançou o céu, a nossa vida não serviu para nada. Então essa é a nossa batalha, essa é a nossa luta, essa deve ser sempre a nossa peleja. E essa pessoa aqui não diz o nome, porque significa que pode ser eu e você, somos nós. Foi lá diante de Jesus, se prostrou, bom mestre, chamou Jesus de bom, e faz essa pergunta. E Jesus disse: olha, os mandamentos estão aí, os 10 mandamentos, observe. Então a gente precisa observar os mandamentos, porque os mandamentos são um caminho de felicidade, embora custe. Melhora as minhas relações comigo mesmo, com o outro, com Deus. Se você observar os 10 mandamentos, se a gente viver ali aqueles 10 mandamentos, a gente vai ter uma vida eticamente, moralmente, espiritualmente irrepreensível. Porque resolve a nossa vida com a gente mesmo, repito, com o outro e com Deus. E aí ele disse assim, veja aí a presunção. Isso aí eu faço. Desde a minha juventude, fichinha. Parece assim que, se fosse nos dias de hoje, era alguém já da igreja, alguém da pastoral, envolvido aí nos grupos, nos movimentos. Deveria servir em algum grupo, Já era alguém muito religioso. Aí Jesus olha para ele com amor. Olha o detalhe de Marcos. Olhou com amor e disse: uma coisa te falta. Vai lá, vende teus bens, dá aos pobres e me siga.
Olha o projeto que Jesus tinha para essa pessoa. E Jesus, ele vai na veia. Jesus vai certeiro. Disse que ele ficou triste, abatido e foi embora, porque era muito rico. Rico aqui não é tanto no sentido material, porque eu conheço muito rico, gente rica com poder aquisitivo alto, que tem um coração muito humilde, muito desapegado. E conheço também muito pobre, que muitas vezes tem espírito de arrogância, orgulhoso, apegado demais. Pobre em espírito, pobre que tem Deus como riqueza. Por isso que o Papa fala das periferias existenciais. Às vezes tem gente que tem tudo, materialmente falando, e é infeliz, porque não tem Deus como riqueza. Né? E ele foi embora triste. Né? Eu fiquei pensando, meu povo, e era isso que eu queria dizer para você hoje, dizer para mim também, é muito fácil a gente dar a Deus o que nos convém. É muito fácil eu servir a Deus naquilo que me convém. Pode ser que eu acorde aí 4 horas da manhã para rezar o rosário, pode ser que eu seja capaz de conhecer o catecismo, a Bíblia, o direito canônico, saber todas as regras litúrgicas da igreja, ser um bom agente de pastoral, ser um bom padre, um bom bispo, uma boa religiosa, um bom consagrado, um bom leigo, fazer tudo direitinho. Mas quando Deus me pede aquilo, eu muitas vezes me entristeço e, como a gente diz aqui no Ceará, pega o beco, vai embora. Por quê? Porque às vezes a gente quer dar a Deus o que nós queremos e não o que Ele nos pede. Você reza muito, mas não quer perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Passa do outro lado da rua, leva isso, né? Durante anos, mágoa, rancor, ressentimento, ódio, vingança, desejo de vingança. Às vezes é capaz de dar muita coisa, fazer muita caridade ali, mas aquele pecado, aquela mania, aquele vício, nós não abrimos mão. E é exatamente aquilo que Jesus quer para nos fazer dar um passo a mais, progredir mais. Então, para aí comigo, reflete um pouco. O que eu não quero dar para Deus? Faz tempo que Ele me pede, ó, entra quaresma, sai quaresma, entra advento, sai advento, tempo comum, Natal, e eu, né, Deus pedindo de mim, olha, isso aqui, é isso aqui que eu quero, e é isso aqui que eu quero de você. E a gente muitas vezes vai relutando, né, vai querendo que enrolar Deus, e vai dando para Ele só o que nos convém, o que nos sobra, e não o essencial. Dê para Deus, demos para Deus o que é essencial, é o que Ele nos pede, e não somente o que eu quero dar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.